Eu queria conversar hoje a nossa reflexão fazendo uma pergunta para vocês. Qual é o sentido da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Já refletiu sobre essa questão? É uma coisa assim que, não sei vocês, mas quando eu comecei a pensar, foi justamente por, assim, por me sentir totalmente sem sentido, me sentir tentando entender o que eu estava fazendo aqui, por que eu passava por algumas coisas, emocionalmente falando, né? E eu não via muito propósito, não via muita razão do que eu estava vivendo, do que eu estava passando. E eu comecei a me fazer essa pergunta: qual que é o sentido de viver? Vocês já se perguntaram isso? Já tiveram momentos de parar e falar assim: caramba, para que tudo isso? Por que eu tenho que viver desse jeito, né? Qual que é a razão da gente estar vivendo em situações como essa? A vida é só para dormir, acordar, trabalhar, resolver problemas, pagar conta, fazer dieta, no caso de muitas mulheres. É isso o sentido da vida? Já se perguntaram alguma coisa nesse respeito? Tô vendo aqui vocês comentando que estão aplicando e ensinando outras pessoas, usando a oração da serenidade antes de dormir. Muito bom, que legal. Que bom saber que estão aplicando. E aí, essa pergunta, ela me inquietou por bastante tempo. E é uma pergunta muito recorrente na terapia. Tem muitas pessoas que chegam aqui com essa inquietação. Às vezes não estão com essa pergunta no nível racional, mas no emocional ela tá ali gritando, sabe? A pessoa não está encontrando propósito, não está encontrando sentido, razão em nada, absolutamente nada, né? E aí uma desconstrução dessa realidade começa quando a gente começa um processo de autoconhecimento, né? E geralmente a gente tem essa pergunta na cabeça ou no coração. A Fernanda disse que foi esse questionamento que trouxe ela para a live. E muitas vezes essa pergunta sobre o sentido da vida, a Liliane falou. Que bom, então. Então, estou me inspirando no caminho certo para trazer essa reflexão para vocês. E eu percebo que quando a gente está nessa inquietação, as pessoas vêm com esses pensamentos, elas estão naquele movimento automático que a gente conversou nos primeiros encontros, sabe? Vivendo por automatismo, tomando decisões por automatismo, fazendo o que tem que ser feito numa conjuntura de inconsciência, né? De desvalorização até mesmo da própria vida, não conseguindo aproveitar a vida, usufruir dos prazeres que a vida pode nos proporcionar, porque está vivendo sem propósito, sem razão, sem sentido. A gente às vezes vive naquele movimento de ter as coisas para poder fazer as coisas para depois ser. Lembra que eu comentei isso também? Então, o ter é isso, é quando eu vivo na superficialidade, trabalhando, resolvendo, fazendo, ativo no sentido de estar criando as coisas, resolvendo, elaborando, né? Para que depois eu possa fazer algo, eu possa, sei lá, viajar, dormir, descansar, fazer compras, gastar aquilo que eu estou adquirindo, o fazer, o desenvolver em si aquilo que eu estou buscando ter, né? E aí depois a gente pensa em ser, só que quando chega na hora do ser, vem essa angústia, porque assim, eu não estou feliz sendo mãe, eu não estou feliz sendo tal profissional, eu não estou feliz em tal cidade, em tal lugar. Tem pessoas que relatam para mim, olha, eu achei que eu ia estar feliz quando eu estivesse lá na beira da praia, tomando uma caipirinha, escutando uma música, contemplando o mar. Mas quando eu cheguei lá, eu estava angustiada de novo. Quando eu voltei para casa, a angústia estava comigo. Essa sensação de não pertencimento ali junto comigo, né? Essa desconexão com a vida, ela é muito dolorosa de se carregar. Não sei quem já viveu, eu já vivi esse descontentamento. É muito desagradável viver dessa forma, com uma vida sem sentido, quando a gente não encontra o propósito, né? E aí, eu fui aprendendo nesse contexto da terapia, trazendo para minha vida, o quanto mais a gente foca no ser, mais a gente vai fazendo e como consequência a gente vai tendo as coisas. É basicamente aquela visão de me conectar com o reino de Deus dentro de mim, para que eu consiga desenvolver as coisas de uma forma muito mais leve na minha vida, né? Eu queria tanto acompanhar o comentário de vocês. Deixa eu ver, a Betânia falou que quando pensa nisso, só vem uma coisa na cabeça: ser melhor todos os dias. Essa é a minha busca, isso que me move. Que interessante, Betânia. De um tempo para cá, a minha busca também tem sido essa, sabe? Porque eu gostaria de sentir, eu busco sentir satisfação e prazer em simplesmente viver.
sem que eu precise fazer ou ter coisas. Tem um pernilonguinho que está acompanhando a live desde o início aqui. Sem que eu precise fazer ou ter coisas para depois eu ser, né? Então, quando eu percebo que eu estou nesse movimento, eu falo, opa, é isso que está me deixando descontente, é isso que está me fazendo me sentir sem propósito, sem razão, sem um objetivo. Um objetivo que eu falo de sentimento, porque às vezes razão, propósito, a gente tem externamente, né? Você tem um plano de vida, digamos assim. Mas quando nós vamos focando no ser, em quem eu sou de verdade, o ter e o fazer, eles vão sendo consequências e consequências mais leves, digamos assim, na vida, né? Quando eu me reconheço que sou enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto esposa, enquanto membro de uma sociedade, né? Enquanto alguém que está passando conhecimento, que está buscando ajudar outras pessoas a elevar sua consciência, isso tudo vai me conectando com o ser, e aquilo que eu vou fazer e ter vem como uma consequência também, trazendo os benefícios, né? O bem-estar dentro desse movimento. Então eu quis trazer para vocês essa reflexão para introduzir uma percepção do quanto nós estamos, às vezes, ignorando isso na nossa vida. E dentro desse automatismo, sofrendo por não compreender a vida ou por não viver ou usufruir da vida de uma forma leve. E o que isso tudo tem a ver com a ansiedade? A ansiedade, ela aparece como consequência, porque a ansiedade é o oposto daquilo que nós somos. O que eu sou? Eu sou um ser essencial, eu sou luz, eu sou felicidade, eu sou bem-estar. Eu sou tudo que deriva do amor. Então imagine você, essência divina, né? Você filha do Criador, herdeira do universo, herdeira de tudo que há, porque o seu pai que te criou foi quem gerou tudo isso. Você como se fosse uma luz, né? E esse amor ramificando em vários sentimentos. A serenidade, a bondade, a compaixão, o respeito, o equilíbrio, né? Tudo aquilo que a gente imaginar de positivo, ele deriva desse sentimento, dessa matriz que nós temos, que é o amor. São virtudes que vão sendo desenvolvidas na nossa vida. E quando nós estamos afastados disso, quando a gente está ignorando ou afastado dessa percepção do ser, nós vamos entrando em sintonia com tudo aquilo que é a escuridão dentro de nós. A angústia, irritabilidade, tristeza, nervosismo, preocupação, estresse, né? Medo, insegurança. Todos esses sentimentos satélites, eles são uma consequência do não ser, digamos assim. E aí a ansiedade, ela vem como consequência da gente se manter fora da nossa essência, quando a gente se desconecta daquilo que nós somos, sabe? E quanto mais essa desconexão vai acontecendo, mais a gente vai sentindo um vazio essencial, um vazio de vida, um vazio de si mesmo, porque você está ali distante de si mesmo, né? Distante de todo o seu potencial energético, espiritual, do seu potencial de ser essencial, de ser além daquilo que você é enquanto matéria, além do cognitivo, do que você faz, do que você resolve, né, do que você desenvolve na sua vida. E a ansiedade, ela chega, gente. A ansiedade chega por quê? Porque ela é o carteiro avisando que você precisa olhar a sua correspondência. Ela é o pininho lá da panela de pressão que está mostrando que tem alguma coisa errada ali dentro de você, que está sob pressão, e uma pressão negativa que às vezes está te fazendo se sentir mal, às vezes não está, permitindo que você viva plenamente tudo que você tem que viver, né? É isso que é a ansiedade na nossa vida, quando nós estamos afastados da nossa essência, da essência que eu sou, da essência que você é. Faz sentido? Vocês se encontram dessa forma? Percebem isso? Vocês percebem que eu pergunto muito se faz sentido, né? Justamente com a proposta de ativar a consciência, de gerar conexão, percepção para si mesmo a respeito dos movimentos automáticos que a gente acaba fazendo na vida. E aí, hoje quando eu estava preparando o conteúdo, eu lembrei de uma frase de Jesus, né? Que ele disse que quando a gente conhecesse a verdade, nós nos libertaríamos. E Sócrates já falou isso antes mesmo de Jesus, né? E eu sei que antes de Sócrates, um outro sábio já tinha falado sobre isso também. Sobre o poder de conhecer a si mesmo, de conhecer a verdade que está além dos nossos olhos. Porque veja só, quando nós estamos vinculados a esse movimento de ter e de fazer, nós estamos totalmente conectados com crenças.
com a verdade que a gente recebeu da vida, das experiências das pessoas, de todo o nosso contexto existencial, né? Até mesmo antes da nossa vida propriamente dita, lá dos nossos ancestrais, para quem acredita em reencarnação, em toda a nossa história espiritual, interferindo na nossa vida de hoje como crenças, muitas e muitas e muitas delas limitantes, outras nem tanto, mas grande parte delas que nos freiam, né? Que não nos permitem nos desenvolver como o ser essencial que nós somos. E aí, por conta dessas crenças, a gente fica ali no nível do ter e fazer, da superficialidade. Lembra? Da horizontal da vida, da cruz de Jesus? Na verticalidade é o ser, é o que transcende, é o que se eleva. Mas a gente, de certa forma, vai ignorando porque nós estamos ali sendo regidos pelas crenças no movimento do ter e fazer, do ter e fazer. E as crenças, elas fazem o quê? Elas nos aprisionam, elas nos inibem de viver aquilo que nós poderíamos viver de verdade, a liberdade existencial, né? Então, eu acho muito interessante essa reflexão, isso que Jesus propôs, porque às vezes a gente fica pensando assim como o sentido da vida, né? Que é basicamente, eu acabei não falando antes, porque eu vou trazer a resposta agora, o sentido da vida é a gente se desenvolver enquanto ser, né? É crescer espiritual, moralmente, virtuosamente. Esse é o sentido da vida, esse é o propósito de todos nós. Nos tornarmos pessoas melhores através das ferramentas que nós temos, que são justamente o ter e o fazer, né? Então, nessa proposta de conhecer a verdade através do ser, quando a gente se vincula às crenças limitantes, nós não estamos conseguindo acessar essa verdade. E aí, quando Jesus diz assim, conhece a verdade e ela te liberta, você fala, caramba, então a verdade, ela tá além das crenças, certo? Porque se a crença nos aprisiona, ela faz a gente acreditar que nós temos que viver em um padrão, em um nível, um comportamento, seguindo algumas normas, algumas regras, aquilo que supostamente é comum, né? Onde está essa liberdade, então, que Jesus convidou a gente a acessar? Para que isso traga realmente uma verdade que Jesus convidou a gente a acessar, para que isso traga uma liberdade de consciência, de pensamento, de felicidade, né? E é interessante também, eu estou fazendo vários ganchos, vamos ver se no final a gente fecha aqui o contexto. É interessante porque toda vez que a gente pensa em liberdade, a liberdade ela vem acompanhada de responsabilidade, não é assim? Todas as vezes que nós adquirimos liberdade, por exemplo, quando a gente tira a carteira, né, e é livre para dirigir, quando a gente tem a nossa própria vida, autonomia, quando a gente faz 18 anos e pode resolver por si mesmo, ou quando você tem a sua independência financeira, tudo isso te traz liberdade, mas ao mesmo tempo te traz responsabilidade, porque ao passo que você se torna livre, você também está à mercê de arcar com as consequências das escolhas que você faz a partir da sua liberdade, certo? Então, nessa proposta de liberdade, é entendido que a responsabilidade ela vai vir como consequência. E a responsabilidade ela só pode ser adquirida quando a gente desenvolve maturidade. E a maturidade nesse contexto é tudo, exatamente tudo que eu propus para vocês de reflexão até esse exato momento. É você poder ter autonomia de si mesmo, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e até mesmo das suas crenças, para que você decida o que é importante, o que é valoroso, o que faz sentido, o que não faz sentido. Para que você não fique mais no automatismo, sendo guiado como uma criança é guiada, porque quem não tem liberdade é a criança, e quem não tem responsabilidade é a criança. Tem em um certo nível, né? Mas em um nível mais profundo ela não tem. Então, quanto mais nós adquirimos liberdade, mais nós também adquirimos a responsabilidade sobre essa liberdade. E, em consequência, quanto mais responsabilidade a gente vai buscando, mais liberdade acontece como consequência na nossa vida. Tá fazendo sentido? Estão acompanhando o raciocínio? Já voei demais? Consegui centrar vocês aí ou não? E basicamente essa verdade que Jesus propôs, como ela está distante das crenças limitantes, nós precisamos procurar ela além daquilo que nós enxergamos, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê superficialmente. Por isso, gente, a importância do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo.
Lembra do exemplo que eu dei da panela de pressão, do consciente e do subconsciente? 95% de nós está submerso. A gente não imagina que existe até que comece a fazer um processo de autoconhecimento, como que vocês estão fazendo essa semana, como que a gente está fazendo hoje, né? Porque ali está tudo automático, estão as nossas crenças limitantes. Racionalmente, às vezes a gente sabe que a coisa não está batendo, que a coisa não está certa, mas precisa de um movimento de busca pela liberdade consciencial, pelo saber o que é de fato essa verdade que Jesus propôs. Caramba, onde encontrar a verdade? Aí eu gosto de fazer uma seguinte analogia de percepção. A verdade, às vezes a gente tem aquele entendimento que também são crenças, né? De que você vê uma coisa, ela é verdade. E aí você às vezes vai falar, ah, mas é verdade, eu vi, eu sinto, eu acredito, eu sei, né? Porém, quando você muda de ângulo, essa verdade muda de ângulo também. Vamos fazer um exemplo bem simplesinho. O que vocês estão vendo agora aqui na tela do computador, do celular de vocês? A verdade de vocês diz que vocês estão vendo a Daniele, terapeuta, que ela tem um colar de pedras lindo, maravilhoso, que eu amo, meu colar da sorte, que tem uma cortina cheia de fiozinhos ali atrás, que tem uma plaquinha dizendo acredite na sua intuição. Essa é a verdade de vocês. Agora, eu digo não, gente, eu tô vendo um celular, eu tô vendo uma outra poltrona, eu tô vendo uma ring light que tá iluminando a sala, eu tô vendo um quadro do Buda, eu tô vendo um monte de almofadas coloridas. E isso é a minha verdade, vocês precisam ver e acreditar nessa minha verdade. Vocês estão vendo tudo isso que eu relatei? É óbvio que não, né? A não ser que eu vire a câmera aqui para vocês verem. Mas vocês não estão vendo. Assim como eu não consigo enxergar plenamente, apesar do celular estar refletindo, a verdade que vocês estão vendo. Então, o que significa isso? Ponto de vista, né? E mais ainda, eu falei que o meu colar é bonito, que é o meu colar da sorte, que é a minha pedra. Dependendo do ponto de vista de algumas pessoas que estão assistindo, fala assim, credo, colar feio, um colar marrom, parece uma pedra suja. Outros vão falar, nossa, que bonito. Ah, mas vão falar, podia ser quadrado. Entende? Porque cada pessoa analisa as coisas à sua maneira, baseado na sua ótica emocional, na sua ótica psicológica, na sua ótica de crenças. As nossas crenças, a nossa verdade faz com que a gente coloque uma lente e interprete a vida, as coisas, à nossa maneira, né? Assim como o outro que tá aqui do meu lado vai falar assim, não, mas nada a ver, eu tô vendo totalmente diferente. Por que às vezes a gente acha uma pessoa bonita e a outra fala assim, credo, que mau gosto? Fala, nossa, mas eu achei bonito. Por que um gosta de uma comida e o outro não gosta daquela mesma comida? Por que a gente se identifica com algumas coisas e não se identifica com outras? Muitas pessoas se identificam com o que eu falo. Muitas pessoas não se identificam, não faz sentido, ou a minha metodologia, a minha forma de falar não cativa, elas não conseguem captar. Isso tudo mostra que nós temos pontos de vista e verdades totalmente diferentes. Então, onde que nós vamos encontrar uma verdade de fato, que seja objetiva, que seja aplicável a tudo, né? Porque cada um tem um ponto de vista, tem uma verdade. Se a gente for falar em religião, minha Nossa Senhora, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma verdade. As religiões, elas foram difundindo, né? Foram criando-se outras religiões, por quê? Porque ia um abençoado lá e falava, olha, eu não concordo com isso, eu vou criar a minha, vamos lá para minha religião. Aí chegava um terceiro lá, não, mas nada a ver isso aí que você está falando. O meu ponto de vista é esse, eu vou criar uma religião assim assado. E a coisa foi se difundindo a ponto de que hoje a gente tem identificações totalmente diferentes. E muitas vezes a gente quer impor na nossa vida e na vida de outras pessoas aquilo que é verdade para nós. Isso acontece em contexto político, em contexto religioso, uma verdade de vida, né? Porém, o ponto de vista da outra pessoa, ele é diferente, ele é relativo. Ela não consegue, às vezes, enxergar. Eu posso ficar falando para vocês e tentando provar. Vocês até vão compreender, falar, mas tá bom, Dani, mas eu não tô vendo a dita almofada, nem o sofá, nem o Buda que você falou. Para mim, isso não existe, porque não está vinculado à minha verdade, à minha história. E isso, gente, quando nós ficamos baseados nessas crenças e no ponto de vista individual, nós acabamos por gerar muitos conflitos na nossa vida e dificuldade de abrir mão de algumas coisas pré-concebidas que nos fazem mal.
e que geram também como consequência ansiedade. Tudo isso gera ansiedade como consequência, tá? Pensamentos ansiosos, angústia, dificuldade de tomar decisões que às vezes nos trazem sentimentos contrários àquilo que a gente está fazendo, porque a essência, a consciência, ela tá ali. Às vezes a gente não ouve ela, mas ela tá ali. Então, nesse contexto de verdade, enquanto nós ficamos ali engessados, no meu ponto de vista, eu não saio, eu não arredo o pé, eu não vou buscar evoluir para sair desse meu ponto de vista, eu não vou realmente evoluir. Não existe evolução sem conhecimento, gente, sem busca da verdade. Então, hoje eu compreendo muitas verdades por buscar conhecimento, tá? Eu compreendo a verdade de uma pessoa que tira a vida, eu compreendo a verdade de uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, eu compreendo a verdade de uma pessoa que vota em tal político, eu compreendo a verdade de uma pessoa que vota em outro político. Mas por que eu estou compreendendo? Porque eu me permiti sair do meu ponto de vista e olhar de outro ângulo e tentar entender o mundo dela, o que leva ela a pensar daquela forma. Porém, muitas vezes eu não concordo. Então, compreender é bem diferente de concordar. Isso é um tema fantástico para a gente começar falando na semana que vem de relacionamento, já que vocês querem esse assunto, então eu vou trazer. Ponto de vista em questão de relacionamento faz uma diferença enorme. Já apliquei e aplico até hoje. Exercício de olhar de uma outra percepção, tá? Mas ainda assim, nós estamos limitados, porque o ponto de vista daquela pessoa é baseado nas crenças dela. O meu, nas minhas, o do fulano, na dele, do ciclano, na dele. E aí, onde é que está a verdade além de tudo isso? Eu particularmente gosto de fazer um exercício, além de buscar compreender as pessoas no ponto de vista delas, né? Mesmo que eu não concorde, mas o compreender ele me tira daquele nível de julgamento, do não aceitar, de ser relutante com a verdade do outro. Mas eu gosto de ir mais a fundo. E é isso que eu queria propor na reflexão para vocês. Quando nós saímos dessa ideia do ponto de vista limitado, de que a verdade está no que fulano viu, no que ciclano disse, e eu elevo o meu ponto de vista, eu vou buscar uma fonte muito mais segura, uma fonte muito mais ampla. E eu, particularmente, quando eu não tenho uma verdade sobre algum fato, quando eu não consigo ter um alcance de percepção, especialmente quando eu percebo que tem crenças me limitando, eu me pergunto, ou eu peço, né, em orientação, em reflexão, o que Jesus viria? O que Jesus faria no meu lugar? Qual seria o ponto de vista dele? Por que eu faço isso? Porque eu tento sair do meu ponto de vista individual, pequeno, ali limitado, e amplio para que eu consiga ver a perspectiva de uma forma geral. Então, imagina uma pessoa olhando da direita, outra da esquerda, outra leste, oeste, norte, sul. 4 pessoas, tá? Cada uma com seu ponto de vista. Aquele que se eleva, que sobe, né, em um degrau maior, olha do teto para baixo, ele tem uma visão muito mais panorâmica. E quem traz essa visão panorâmica para nós é o contato, ou é a busca que a gente faz na fonte criadora. No reino de Deus, que foi a reflexão de quinta-feira, né? Além daquilo que nós estamos vendo de forma limitada. Ou seja, quando nós buscamos o ponto de vista de Deus, vamos trazer, né, simplificando dessa forma. Qual é o ponto de vista de Deus dentro dessa perspectiva daquilo que eu estou tendo? Isso é a verdade. É aí que a gente vai buscando a verdade de fato, e é essa verdade que vai nos limitando, que vai nos libertando, porque a verdade de Deus, ela está muito além das crenças que nós recebemos. Não é verdade, gente? Faz sentido isso? É como a verdade de uma mãe que olha os seus 4 filhos que tiveram uma discussão, alguma coisa ali, estão se desentendendo. O ponto de vista dela é totalmente diferente, é totalmente ampliado. E muitas vezes destituído de crença, de julgamento e de preconceito, que é o que a gente pega como referência para fazer todas essas análises. E por que isso é libertador? Justamente porque a gente abre mão de crenças, de sofrimentos que são totalmente desnecessários e desconexos de toda e qualquer verdade. Lembra da historinha que eu contei do sábio, que dizia, talvez sim, talvez não, só digo que o meu filho não foi para a guerra porque quebrou a perna? Então, a neutralidade dentro da experiência no sentido de olhar de uma forma mais ampliada sem um julgamento pré-estabelecido.
E quando nós fazemos isso, para que a gente faça isso, nós precisamos ir ao encontro do conhecimento e do autoconhecimento. É esse aprofundamento que nos traz uma verdade muito mais ampliada do que aquilo que a gente vê, simplesmente por aquilo que eu julgo, aquilo que eu acho certo, aquilo que é verdade para mim naquele momento. E a minha verdade, que era limitada, que era um pontinho, ela se torna muito mais ampla porque eu consigo ver de outras perspectivas, de outras formas, de outros ângulos, né? E esse conhecimento da verdade, onde a gente pode buscar? Eu gosto muito de usar como referência esses conceitos da espiritualidade, né? Reflexão propriamente dita, que nos ajudam a acessar a consciência. E a reflexão, ela parte desse princípio de que quando eu pego uma crença limitante, por exemplo, a vida é dura, né? Dinheiro é uma coisa suja, é a raiz de todo mal, a gente veio no mundo para sofrer, né? Todos os homens, nenhum homem presta. Olha só, o tanto de crenças que nós temos que são às vezes até inconscientes. Eu vou explicar um pouquinho para vocês disso daqui a pouco. E a gente vive inconscientemente essa crença, né? Quando nós pegamos e identificamos essa crença em nós, analisando o que está ali no nosso subconsciente, buscando essas referências, nós temos o poder de colocar a luz e a verdade sobre ela. E como fazer isso? Acessando o reino de Deus, acessando a consciência. Faz sentido isso que eu estou vivendo, isso que eu estou manifestando na minha vida? Está fazendo sentido eu continuar vivendo dessa forma? Eu trazer isso para a minha vida dessa forma? E aí a gente vai buscando o que seria, o que Deus propõe disso, o que Jesus traz para a gente como referência para aplicabilidade para a nossa vida, o que de fato faz sentido eu viver dentro desse contexto. E aí a verdade ela vai se ampliando. E aí a gente começa a perceber, poxa, mas eu não dependo mais disso. Eu não preciso mais me limitar dessa forma porque isso não é uma verdade. Isso foi uma verdade para mim por muito tempo, mas não precisa mais ser assim. Eu posso me libertar disso agora. Então, o autoconhecimento unido ao conhecimento geral, né? O conhecimento que liberta, o conhecimento que nos leva à conexão com o reino de Deus, é o que vai trazer a verdade para nós. É o que vai nos permitir a libertação através do bom senso, do discernimento, da fé raciocinada. Lembra do acreditar? Que é justamente ter fé em mim, na vida e em Deus, quando eu não me liberto das crenças limitantes que estão me aprisionando, através dessa busca de fé, do acreditar de fato em todos esses aspectos, eu estou aprisionado. Aprisionado naquela ideia de que isso é certo, que isso é a verdade, que é assim que tem que ser, né? Tá fazendo sentido? A Adriana tá dizendo que o que Jesus faria nessa situação, já coloquei em prática em várias situações e foi maravilhoso. Que legal, Adriana. Eu uso isso também muitas vezes quando a gente vê ali o ego querendo tomar conta e tomar uma decisão. Você fala, caramba, o que eu devo fazer nesse momento? Como eu posso lidar com isso de uma forma mais leve, né? De uma forma mais amorosa comigo, com as pessoas que estão envolvidas. E esse despertar de consciência, ele vai acontecendo através do estudo. Ele vai acontecendo através de lives como essa, ele vai acontecendo através de livros que libertam a nossa consciência. Desde o primeiro dia, aqui de segunda-feira, eu tenho compartilhado com vocês alguns livros, né? Que são realmente libertadores, conteúdos que são libertadores, além do discernimento, né? Além dessa prática de olhar para tudo isso. E o que faz, né? Qual é o impeditivo? Qual é o problema da gente continuar vivendo limitado, nas nossas crenças, acreditando na nossa verdade no ponto de vista engessado? Porque a gente viveu tanto tempo desse jeito, né? Sobreviveu, tá aqui, né? Por que mudar tudo isso? A mudança, ela tá totalmente conectada ao que nós merecemos viver, né? A liberdade de sentir prazer existencial, de poder usufruir da vida com tudo aquilo que Jesus disse para nós que a gente deveria viver, fazer. Ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, o que ele falou ali? Todos os meus ensinamentos, se aplicados, eles são libertadores. Eles vão te levar, te direcionar para a verdade. E você vai poder acessar uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida cheia de dinheiro? Nem sempre. O dinheiro faz parte.
Ele faz parte da abundância. É muito importante, necessário, valoroso, é bom, né? Mas não é só ele. Uma vida abundante é quando a gente tem um monte de possibilidades de encontrar a beleza da vida, de ser leve, de ser feliz, de estar realizado sem depender de algumas coisas externas, né? Ou até mesmo atraindo essas coisas externas, desenvolvendo abundância para a própria vida. Porque uma pessoa conectada com tudo que ela merece viver, com a abundância que é própria da sua natureza, ela vai ser uma pessoa rica, inteligente, bem-sucedida, ela vai ter saúde, ela vai ter bons relacionamentos, ela vai ter liberdades de escolha, porque ela está acessando isso. Isso é um direito divino para todos nós. Todos nós merecemos essa liberdade, né? Falei disso também na quinta-feira, foi uma live muito especial. O que nos aprisiona é a ignorância. O que faz com que a gente não viva todo o nosso potencial e que a gente não tenha hoje uma vida leve são as crenças das quais nós estamos vinculadas, né? Eu vou adiantar um pouquinho o conteúdo que vai ter lá na mentoria, compartilhando com vocês. Esse nível de crença que eu tô falando, gente, é tão profundo que a gente não tem ideia. Só tem ideia quando nós vamos estudar. Quando eu conheci a técnica do Theta Healing e a proposta da Vaiana Stable, que é essa canalização, a Vaiana ela desenvolveu uma técnica onde ela acessa a onda cerebral Theta, né? Que é o nosso estado alterado de consciência. É uma onda cerebral onde a gente está meditando de forma consciente. E trazendo em palavras espirituais, é onde nós acessamos o 7º plano da existência, o plano do Criador, o plano de Deus. Então é como se a gente fosse lá na fonte criadora, buscar todas as referências, as conexões, a intuição para trazer para a nossa vida. Então é uma técnica 100% intuitiva, tá? É muito, muito interessante. E dentro dessa canalização, a Vaiana faz isso e é uma coisa que eu pratico muito, eu vou ensinar para vocês na mentoria, como entrar no 7º plano, como acessar a onda Theta, mas ela canalizou ali todo o conhecimento do Criador em relação às crenças, a identificação das crenças. E ela colocou isso em 4 níveis. A primeira crença, o primeiro nível de crença é o nível primário. Aquele nível que eu já compartilhei com vocês aqui algumas percepções, daquilo que acontece na nossa vida desde que a gente é um feto, né? Tudo que você está absorvendo, do que você sente, do que você vê, do que você ouve, você está ali armazenando dentro de você, certo? Aí você vai formando ali o seu mapa de mundo, a sua identidade, a sua personalidade daquele momento, daquela existência, daquele corpinho que está ali sendo gerado. A vida inteira vai absorvendo as crenças, as ideias pré-concebidas. Relacionamento, qual que é o seu modelo de relacionamento? As crenças que você tem hoje são baseadas no que você viu, ouviu e sentiu. Crenças sobre pessoas, sobre a vida, sobre o mundo. Tudo ali do que você foi armazenando, do que foi absorvendo, certo? Isso é no nível primário. Se vocês forem procurar, grande parte, mas grande parte, eu acredito que o que eu conheci hoje de diferente foi só no Theta Healing. Todas as linhas terapêuticas, elas se baseiam no nível de crença primário. A única que eu vi até hoje que aprofunda para mais 3 níveis de crença é o Theta Healing. Ela vai para o nível genético. O que são crenças de nível genético? São crenças que eu absorvi pela genética. Assim como geneticamente eu trago todo um histórico, né, uma carga dos meus pais, avós, bisavós, né? Isso acontece também com aquilo que eles viveram, com as experiências que eles viveram. Então, nós trazemos como crença genética, uma carga genética, toda a história de dor dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós e bisavós. Isso numa estimativa de, no mínimo, que é estudado pela epigenética e tudo, de 7 gerações. Porém, quando a gente vai estudar contextos espirituais, isso vai um pouco mais longe, não é só 7. Mas digamos que seja 7, eu acho que já é bastante, né? Já é muita coisa que tem ali. Então tem muitas crenças que se você for procurar sozinho, se você for tentar entender, analisando a sua vida, perguntando para sua mãe como é que foi a gestação, como é que foi os primeiros anos de vida, você não vai alcançar. Porque talvez ela não saiba, ela não identifica. E a gente só consegue acessar essas crenças de nível genético quando nós acessamos a onda cerebral Theta, quando a gente vai além daquilo que o nosso racional permite que a gente veja.
Mas não para por aí. Existe um terceiro nível de crença, que é o nível histórico. Não só o que os seus avós, bisavós, tataravós e tataravós ali receberam, mas tudo que circundava a vida deles, a história de vida deles, o social deles, o cultural deles. Pensa, gente, quanta coisa, quanta dor, quanta guerra, quanto estupro, quanta violência, quanta fome, quantas dificuldades os nossos ancestrais viveram e nós carregamos isso de forma inconsciente, lá na nossa panelinha de pressão, interferindo na nossa vida. E tem mais uma coisa, esse nível de crença genético, ele tanto chega até a nossa geração, quanto ele vai interferir as nossas 7 gerações futuras, tá? Então, os seus filhos estão recebendo, os seus netos vão receber, bisnetos, né? E assim por diante. Se hoje você tem essa consciência de quebrar um ciclo de dor, um ciclo de dificuldade, um ciclo de relacionamentos desgastados, de subserviência, de doenças na sua vida, você vai estar curando as próximas gerações. Você vai estar trazendo para os seus filhos, netos e bisnetos uma consciência totalmente diferente, para que eles também possam acessar essa vida em abundância que Jesus prometeu. E se você acredita no contexto espiritual reencarnatório, o seu tataravô pode ser você hoje, né? E a sua bisneta ou tataraneta pode ser você reencarnada depois. Você já pensou o quanto isso tudo interfere num processo cíclico existencial? O quanto as nossas crenças limitantes, elas podem ainda trazer muitos males e muitas dificuldades que a gente enfrenta achando que é normal, aliás, que é natural, porque normal é. Mas aquilo que é normal, que está encaixado numa norma, não é natural, porque não condiz com a nossa natureza. A nossa natureza é libertação, a nossa natureza é felicidade. A nossa natureza é acessar todo o potencial que nós temos enquanto filho do Criador, certo? E isso vai fazer com que muitas coisas se libertem. Então a gente traz todo esse conhecimento, justamente essa verdade ela vai nos libertando. No nível mais profundo, né, passando do histórico, que é tudo que acontecia no sistema dos nossos ancestrais, na cidade onde eles viviam, na cultura onde eles estavam, né, tudo que eles foram absorvendo, nós ainda temos um nível mais profundo, que para mim é o mais impactante, é o mais trabalhoso de se entender, que é o nível de alma. O nível de alma, além de toda essa carga, nós também temos a nossa história espiritual. Aquilo tudo que a gente traz das experiências espirituais, porque eu não sou um corpo, eu estou habitando um corpo, assim como todos vocês, assim como todas as 7 bilhões de pessoas do mundo. Nós somos espírito habitando um corpo. Então nós temos uma história de alma, uma história espiritual que está ali intrínseca no nosso ser, que faz com que a gente tenha personalidades diferentes. Quem já viu crianças gêmeas criadas iguais, tratadas iguais, elas são iguais? Não. Porque elas têm uma personalidade, elas têm uma história de alma totalmente diferente uma da outra. Elas são seres diferentes que carregam crenças, limitações, dores, percepções, virtudes, desenvolvimentos totalmente distintas umas das outras, mesmo elas sendo criadas no mesmo ambiente, com o mesmo olhar, com a mesma dedicação ou não, passando por experiências similares, né? A interpretação de cada uma é totalmente diferente, porque o mapa de mundo delas já vem enquanto alma totalmente diferente, né? E nesses 4 níveis, gente, nós temos muita história para contar. Muita coisa que faz com que a gente se afaste da verdade. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. O fato da gente ter toda essa carga aqui não significa que nós precisamos limpar, remover, resolver tudo isso para depois ser feliz. Pelo contrário, essa analogia que a psicologia transpessoal faz, eu acho fantástica, de que nós somos seres luz, né? E quando você acende uma luzinha, seja bem pequenininha, num lugar onde está muito escuro, esse lugar vai se iluminar, porque a escuridão, ela não consegue superar a luz, né? A gente não consegue entrar com uma tocha de escuridão num lugar iluminado. Só que a gente consegue levar uma luzinha, uma lampadinha que seja, uma velinha num lugar escuro e iluminar esse ambiente. Então, quando você começa o processo de autoconhecimento,
naturalmente você vai acendendo uma luz dentro de você. E você vai conseguindo descobrir assim, nossa, eu sou muito mais do que essa limitação, do que essa dor, do que essa dificuldade. E aí você vai tendo ali, junto com você, a liberdade e a responsabilidade, andando ali, ó, juntinho. A responsabilidade de fazer escolhas, a responsabilidade de se tornar consciente e decidir como você vai interpretar a vida, como você vai interpretar as experiências que você está vivendo e o que você vai fazer daquilo que aconteceu dentro de você. Uma coisa que eu digo, que não importa o que os outros fizeram com você, o que a vida fez com você, os seus ancestrais viveram, o que importa é o que você vai fazer disso a partir de agora. O que importa é o quanto de consciência você está despertando na sua caminhada agora para fazer totalmente diferente. O quanto você vai acessar a sua verdade além daquilo que te limita, né? Eu conto sempre o exemplo do elefante amarrado, né? Sempre conto essa história, igual a do sábio. O elefante do circo, que desde pequenininho foi amarrado numa cadeira, num fiozinho, num barbante. E esse elefante, ele passou a vida acreditando que ele não conseguiria sair dali, porque ele não tinha forças o suficiente. Então, ele se sentia inseguro, incapaz, né? Inferior. E ele foi crescendo acreditando naquela verdade. Se ele soubesse que se ele desse um chutinho na cadeira, ele saía voando se ele fosse o Dumbo, ele poderia fazer isso. Mas o fato é que as crenças que ele tinha, do que ele absorveu do que lhe foi ensinado, fizeram com que ele acreditasse naquela limitação, né? Eu gosto muito de filmes infantis. Lá em casa, a gente já assistiu todos, lança, nós estamos lá assistindo, eu, meu marido e as crianças, a gente adora. E eu sempre tenho essa mania, que eu acho muito positiva, de refletir em tudo, né? Tô sempre lá analisando, meu marido me acompanha. E esses tempos atrás a gente estava assistindo, acho que pela 10ª vez, o filme da Era do Gelo, onde tem a mamute que ela encontra com aquele mamute macho, né, que tá lá desde os primeiros filmes, a Ellie. E acho que é isso, é. E ela acredita, porque ela, quando ela era pequenininha, ela se perdeu da família dela, né? E ela foi adotada por uma família de gambás. Então ela foi ensinada a comer como um gambá, andar como um gambá, dormir como um gambá. E ela acreditou a vida inteira naquilo. Então, quando o outro mamute lá viu ela, né, e conversava com ela, tentava mostrar para ela, ela não percebia que ela era da mesma espécie dele. Tanto que ele disse, nossa, mas o mamute, ela falou, onde? Cadê? Cadê? E no decorrer do filme, ele foi tentando mostrar isso para ela, a ponto dela colocar a pata dela no chão, ver que era diferente. Ela dormia pendurada na árvore, igual os irmãos dela, que eram um gambá. Ela se olhou no espelho da água, né, no reflexo da água, e ela viu que ela era um mamute e não um gambá. Isso é o despertar de consciência. Eu falo, nossa, são as nossas crenças limitantes. Ela passou a vida inteira acreditando que ela era um gambá. E ela não sabia o potencial, a força que ela tinha, né, a capacidade que ela tinha totalmente diferente da deles. E passou a vida daquele jeito, até que as experiências da vida foram convidando ela a ir de encontro com a verdade. E quando ela foi, ela teve resistência, porque ela queria permanecer naquela ideia, naquele conceito. Ela não queria abrir mão da família dela, que foi o que acolheu, como se ela estivesse negando a família, negando os irmãos, se ela reconhecesse que ela era uma mamute. E foi muito interessante que no passar do filme, conforme ela foi conhecendo a verdade dela, ela alterou a personalidade dela num movimento de autoconfiança, de empoderamento, de valor do que ela tinha, né, do que ela sentia em relação a ela, e foi transformador. A vida dela, inclusive na relação ali com o marido, uma fase nova. É um filme infantil, mas que mostra uma verdade daquilo que nós vivemos. E eu fiquei assistindo pensando, nossa vida, quantas vezes a gente acredita ser um gambá na vida enquanto nós temos ali o peso existencial de um mamute e a gente ignora toda essa possibilidade, né? É só uma analogia para que a gente consiga fazer uma relação daquilo que nós vivemos também enquanto limitação. E é por isso que a verdade é libertadora. E foi essa verdade que Jesus quis trazer. Tanto que ele deixou durante toda a vida dele parábolas, ensinamentos, histórias que se tornaram atemporais. Hoje, quando a gente estuda algumas experiências de Jesus, né, quando a gente vai fazer um aprofundamento, um estudo profundo, se fala, nossa vida, mas parece que ele escreveu hoje. Parece que ele sabia o estágio em que nós estaríamos, em que a humanidade estaria.
né? E isso vai ser assim o resto da vida. Porque quando nós pegamos uma passagem de Jesus e a gente estuda e reflete sobre ela, nós conseguimos ver as coisas de uma forma muito mais ampliada, né? A gente sai de um ponto de vista limitado. E aí, quando a pessoa tá cheia de crenças limitantes e ela pega lá a Bíblia, ela pega o Evangelho e ela lê aquilo ao pé da letra, enrijecido. Gente, é cada coisa, é cada pensamento que a gente tem limitado de que Jesus disse para fazer isso ou aquilo e que não está condizente com uma expansão de consciência de coisas muitas vezes absurdas, até engraçadas, né? Eu lembro uma vez uma história, só para elucidar um pouquinho, para descontrair, né? De uma reportagem de um pastor, nada contra, falando sobre a interpretação da pessoa, né? Que ele e a moça tiveram uma relação extraconjugal lá, porque na Bíblia estava escrito vá e adultera. E aí o repórter perguntou para ele, mas aqui não seria um acento, uma vírgula, não significa adúltera? Aí ele falou, nossa, é verdade. Então eles interpretaram o que estava escrito na Bíblia baseado naquilo que eles acreditavam e naquilo que eles queriam fazer, na vontade deles daquele momento. Então eles pegaram a referência da Bíblia para justificar um ato, né? Alguma coisa que eles desejavam, independente de estar certo ou não, não vou entrar nesse quesito. Mas foi engraçado e reflexivo para mim perceber o quanto às vezes a gente pega as coisas e leva ao pé da letra, trazendo limitações. Existem crenças, por exemplo, falando de dinheiro, né? Quando a gente escutou lá na igreja que não é mais difícil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Caramba, não quero ser rico. O que a gente absorve inconscientemente? É isso, eu não quero ser rico porque eu quero ir para o céu, né? Essa crença limitante fica ali dentro de nós, acreditando que a pessoa que é rica, que tem dinheiro, ela não vai para o céu, ela é má, ou ela, né, conquistou o que conquistou à custa dos outros. Nós carregamos um monte de crenças satélites baseado numa crença que foi mal interpretada. E existe uma história por trás disso, uma história que explica o que era o camelo, o que era a agulha, né? O porquê de tudo isso, o convite à humildade. O camelo, quando ele ia passar pela agulha, que era uma portinhola, ele precisava se abaixar. O símbolo da humildade, né? Que dinheiro ou ter ou não ter não tem nada a ver com humildade, isso também é uma crença bem distorcida que nós temos, né? Igual do perfeccionismo. Uma pessoa humilde não é aquela que anda de chinelo e calça rasgada. Uma pessoa humilde é aquela que tem isso dentro do coração, né? E ela pode andar muito bem vestida, e ela ter bons carros, e ela independente, e ainda assim ser uma pessoa humilde. Porque o que ele estava falando era de sentimentos, não era do ter, mas daquilo que você é com aquilo que você tem, né? E essas limitações, elas vão nos acompanhando. E eu estou aqui tagarelando e o tempo está passando. Vocês vão me contando aí se tiver alguma pergunta, se estiver fazendo sentido, se eu fugir um pouco da reflexão. E nesse contexto, gente, por que eu trouxe tudo isso hoje? Para fechar, como eu falei no vídeo, a cereja do bolo. Não existe mudança sem conhecimento. Não existe como você sair de um padrão que te limita. Se você hoje não está vivendo a vida que você gostaria de viver, se você não tem os relacionamentos que você gostaria de ter, se você não tem a liberdade financeira que você gostaria, se você não tem a saúde física que você gostaria, se você não tem a saúde emocional que você gostaria de ter, me desculpa dizer, mas é porque você está vivendo em crenças limitantes. E se você não faz um esforço para sair disso, você está concordando com tudo isso. Você está dando ok e dizendo que é isso que você merece. Você está indo contra tudo aquilo que você pode, merece e deve viver, né? E o caminho para a gente sair disso, o que liberta isso, gente, é só conhecimento. Autoconhecimento e conhecimento da verdade universal. A verdade que vai além das crenças religiosas, das crenças sociais, das crenças culturais, das crenças genéticas. E para isso, precisa ter um aprofundamento. E é com essa proposta que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês qual foi a intenção da mentoria terapêutica. A mentoria, o nome, né, não que eu seja uma mentora, mas o que eu fiz? Eu compilei todas as minhas experiências, tudo que eu apliquei na minha vida para chegar a esse conceito e essa percepção e ajudar as pessoas aqui em terapia. E eu vejo muitas pessoas que precisam vir, que não conseguem vir, tento promover isso, mas isso é uma questão muitas vezes de escolha.
Porque, como eu já disse em vários momentos, a terapia está disponível para todo mundo. Se você quiser, está disponível. Agora, nem todo mundo está disponível para terapia, porque para você ter liberdade, você precisa ter responsabilidade. Então, nesse conceito de responsabilidade, assumir a responsabilidade sobre as próprias mudanças, sobre si mesmo, maturidade emocional é para poucos. É para quem está no domingo à noite, quase 9 horas, assistindo uma live como essa, tá? É para pessoas que estão despertas e que já entenderam que a vida não é só dormir, acordar, comer, resolver problema, pagar conta. Não é só isso. Não é só esperar a sexta-feira, não é só reclamar da segunda-feira. Existe um propósito muito maior do que aquilo que a gente acha que tem quando nós vivemos na inconsciência e na superficialidade. E como, no contexto aqui como que a gente fala, né, das redes sociais, da internet, isso proporciona um alcance muito maior, né? Foi com esse objetivo que eu criei a estrutura da mentoria terapêutica para conseguir alcançar mais pessoas, primeiro viabilizando o valor, né? Porque uma terapia individual e a quantidade de terapia muitas vezes que é necessário para que a pessoa consiga ter o entendimento das crenças de nível primário, genético, histórico, de alma, é bastante. Para a gente fazer todo o processo, às vezes, de reprogramação mental, técnicas de Theta Healing, curar crenças de relacionamento, entender toda a caminhada, leva um tempo, requer dedicação, requer investimento. Então, na estrutura da mentoria, isso pode ser feito alcançando mais pessoas, né? Gerando um processo escalonado. E foi com esse objetivo que eu criei as aulas. As aulas, elas têm como foco o processo do autoconhecimento, do autodomínio e da autotransformação, a partir do aprofundamento de crenças de nível primário, genético, histórico e de alma. Então, na primeira aula, o que nós vamos ter? O aprofundamento da mentoria no sentido de identificar e tratar as crenças de nível primário. Então, tem a aula teórica, a aula de estudo sobre si mesmo e a aula prática, onde a gente vai se encontrar, né? Se encontrar ao vivo, através do Zoom, da plataforma que tiver ali vinculada, para fazer os exercícios vivenciais, utilizando as técnicas que eu tenho ao meu alcance, o Theta Healing, reprogramação mental, né? O próprio EFT, e aquilo que for aparecendo conforme necessidade do que as pessoas forem sentindo, forem identificando dentro desse processo. E aí depois, no segundo momento, a gente vai para crenças mais profundas de nível genético, também aplicando isso na prática, né? No nível da aplicabilidade em si, porque é muito importante a gente identificar e depois tratar, né? Encontrar o problema e depois direcionar para o tratamento e saber como viver, como resolver, como desenvolver aquilo. Então, na primeira aula da mentoria, nós vamos aprofundar as crenças e cultura, tá? Como identificar as crenças limitantes relacionadas à sua cultura aqui no nível da sua infância, da sua vida. Depois a gente vai para o prático disso, né? A aplicabilidade, a cura, a reconexão com esse processo seu. Depois, no terceiro encontro, nós vamos vasculhar um pouquinho a história da sua criança interior, daquilo que você absorveu como crenças de identidade, a personalidade atual. Eu, Daniele, carrego um monte de crenças do que eu absorvi na minha vida, do que aconteceu comigo, do que eu vivi, do que me falaram, de como eu fui tratada, tá? E isso hoje reflete na minha vida se eu não tomar consciência. Por isso a importância do autoconhecimento. No terceiro encontro, nós vamos tratar essa criança. A gente vai ao encontro dela, literalmente, reencontrá-la, reestruturá-la, para que ela consiga se libertar, porque essa criança também está aprisionada. Sabe que tem inclusive nesse exercício que a gente vai fazer na mentoria, quem participar, existe uma estimativa de que quando nós deixamos de crescer emocionalmente, de desenvolver maturidade emocional, nós criamos um bloqueio, a gente fica estacionado naquela idade emocional. E quando eu faço esse exercício, às vezes com as pessoas aqui em terapia, tem muitas pessoas que apresentam 3 anos de idade emocional, 2, 5, 7, algumas não saíram da barriga da mãe. Estão emocionalmente vinculadas a 0 ano, porque elas não receberam ali estímulos para conseguir desenvolver essa maturidade de emoções. Ela cresce cognitivamente, é uma pessoa inteligente,
é muito bem resolvida em algumas áreas, mas emocionalmente ela ainda está presa. A sua criança não cresceu. Então a gente faz esse processo de identificação, tá? Na quarta aula que seria gravada, né? Nós vamos já para o nível histórico, buscando as questões de exigência, os medos, as frustrações, as crenças que estão ali mais profundas. Depois tratando isso no encontro com a técnicas de reprogramação emocional através da onda teta, né? E no penúltimo encontro, no penúltimo módulo, a sua alma, a sua história. Encontro com as subpersonalidades e o caminho para a harmonização, que é o que eu acho mais fantástico, mais trabalhoso e o mais fantástico. Porque quando nós entendemos esse processo, a gente consegue compreender que além daquilo que nós vemos como personalidade atual, existem as subpersonalidades, os nossos eus menores. É fantástico esse conteúdo, assim, ilumina a nossa percepção a respeito de si mesmo, a ponto de conseguir identificar, eu consigo identificar nas pessoas, nos meus filhos, nos meus pacientes, qual é a personalidade que chegou aquele dia, qual é a personalidade do momento. O meu filho, ele tem algumas subpersonalidadezinhas que tá tratando, mas eu até brinco, vixe, incorporou aquele lá, porque aquela personalidade é específica. E aí a gente aprende a tratar, a cuidar dessa subpersonalidade, que é o conteúdo do último encontro da mentoria, né? Do 8º encontro, onde a gente vai ao alcance do tratamento, da harmonização, a partir da identificação desses eus menores. Então, esses eus menores são personalidades que nós absorvemos na vida ou das nossas crenças a nível de alma, por isso que elas são profundas, que são personalidades carregadas de ideias, de conceitos que nós trazemos do passado, tá? E elas têm crenças, e muitas dessas personalidades, elas acreditam em coisas, elas passaram por dores, elas passaram por dificuldades, que hoje elas ficam gritando ali dentro da gente, às vezes dizendo, não faça isso, não vá por essa experiência, não se permita isso porque você vai sofrer. É como se elas quisessem tomar o lugar da gente, né? Se a partir desse momento vocês podem até começar a observar no dia a dia de vocês a presença dessas subpersonalidades, quando chega um sentimento diferente, um eu diferente, que você se percebe diferente. Quanto mais consciente você tiver, mais você vai se perceber diferente. E essas subpersonalidades, elas são altamente limitantes porque elas não passaram pela harmonização, né? É como se você carregasse, por exemplo, nas suas experiências de dor, a Maria, a Joaquina, a Francisca, a Ana, e hoje eu estou, vou usar eu como exemplo, a Daniele aqui. A Daniele, se ela se deixar levar por o que essas subpersonalidades trazem de informação, de conteúdo, a Daniele também vai adoecer. Então eu preciso entender esses eus menores que estão dentro de mim, os principais, né, basicamente, para que eu consiga harmonizar eles e direcionar na minha vida de uma forma saudável, ou até mesmo colocar em adormecimento, porque eles ficam ali presentes, vinculados ao ego, até onde é necessário, até onde a gente precisa viver experiências relacionadas àquilo, ou a gente se permite, onde a gente tem uma identificação. Vou contar uma experiência para vocês que foi muito interessante do tratamento de uma subpersonalidade minha. Eu contei em uma live há um tempo atrás, que está disponível aqui também no YouTube, sobre as várias doenças que eu tive durante a vida, né? Eu tive febre reumática, arterite reumatoide, fibromialgia, e eu fui tratando essas doenças através da terapia, do autoconhecimento, identificando a causa de todas elas. Além de outras que eu tive, rinite, sinusite, problemas dentários, problemas urinários, problemas circulatórios, de coração, e assim por diante. Quando eu fui tratando essas doenças, eu fui encontrando as causas. E muitas causas estavam no nível primário. Outras estavam no nível sistêmico, né? no nível genético, que eu estava herdando da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó. Mas a mais profunda de todas foi a fibromialgia, que eu só encontrei a cura quando eu cheguei no tratamento do nível de alma, quando eu me submeti a uma sessão de regressão de memórias através de uma imersão e me deparei com uma subpersonalidade que pode ter sido vivida por mim ou até mesmo vivida por algum dos meus ancestrais ligados a mim. Eu, como acredito no processo reencarnatório,
né, no caminho reencarnacionista, eu acredito que eu tenha vivido aquela experiência, não eu, Dani, mas uma outra personalidade vinculada a mim, e ela viveu numa época medieval, onde ela era considerada bruxa, né, a bruxa daqueles tempos, trabalhava com ervas, com coisas medicinais ali, ajudava pessoas de ambos os lados. Eu sentia assim daquela personalidade que ela não tinha uma moral desenvolvida, né? Era uma pessoa que fazia coisas tanto por bem, quanto por mal, se pagassem para ela, né? Então ela já sabia sobre espiritualidade, ocultismo, conexão com o mundo espiritual, ela lidava com tudo isso. E ela foi morta, né? Foi colocada na fogueira e foi morta. E eu vi, né, através dos olhos da subpersonalidade, digamos assim, as pessoas que me procuravam em serviço, especialmente mulheres, eram as pessoas que estavam ali no momento que eu estava queimando, no momento da minha morte, apontando o dedo para mim, né, dizendo que eu tinha que morrer mesmo, que eu tinha que ser queimada. E essa personalidade, quando eu entrei em contato com ela, isso foi muito forte porque ela me mostrou exatamente onde estavam as dores da fibromialgia. Claro que não foi pelo outro, não foi por aquela personalidade ter sido colocada na fogueira, mas foi por toda a carga energética e emocional que eu absorvi de todas aquelas experiências. Foi aí que eu desenvolvi e vivi grande parte da minha vida, grande parte não, cerca de 15 anos, com sintomas intensos de fibromialgia, dores intensas. Eu recebi um diagnóstico com 20 anos de idade e eu lutei muito contra esse diagnóstico, porque eu dizia que não fazia sentido. Porque eu já era uma pessoa em tratamento, eu já fazia meditação, eu já estava com a minha criança interior ali praticamente curada, perdoado, pai, mãe, tio, sobrinho, todo mundo. E não fazia sentido. Mas as dores continuavam. E eu sei que isso tinha uma razão muito mais profunda do que o físico, né? Porque eu percebia sentimentos de indignidade, de culpa, de baixa estima vinculadas às dores. Era um ciclo de dor emocional e dor física e dor emocional. E quando eu entrei em contato com essa subpersonalidade e eu tive a oportunidade de harmonizá-la, automaticamente a doença foi embora. Eu não tenho mais nenhum sintoma, às vezes eu tenho medo de comentar, mas eu não tenho mais os sintomas da fibromialgia depois que eu harmonizei a subpersonalidade. Numa outra experiência que eu vivi antes disso, antes de eu me permitir fazer a sessão de regressão de memórias, porque era uma situação muito profunda, num exercício vivencial, num curso de psicologia transpessoal que eu fiz com o Dr. Alírio, onde a gente busca esse tratamento das subpersonalidades, eu me deparei com a minha identidade espiritual. Uma pessoa muito feia, como se eu estivesse vendo a minha alma. Eu tinha os dentes tudo preto, a boca roxa, eu era mais magra, nossa, acho que aparentava ali ter uns 40 quilos, toda machucada, toda judiada, com os cabelos parecendo aquele bichinho lá do filme do Senhor dos Anéis. Foi o meu subconsciente mostrando como estava meu emocional, como eu estava dentro de mim, isso faz alguns anos. E foi chocante para mim aquela experiência. Só que naquele momento eu não tratei aquela personalidade. Eu deixei para tratar depois, conhecendo, aprofundando, porque eu não tive conhecimento suficiente naquele momento para entrar em contato com ela, acolher e ressignificar aquilo dentro de mim. Então esse encontro, gente, ele é muito profundo, ele precisa ter todo esse processo. Por que é que eu fiz uma semana de lives gratuitas antes de trazer para vocês a proposta da mentoria? Porque só vai conseguir fazer esse aprofundamento quem estiver preparado para isso, quem estiver disposto e pronto para fazer, né? Então, esses 7 dias, eles foram uma preparação de autoconhecimento, para que a gente possa despertar para algumas coisas. Tanto que as pessoas que não conheceram nada, que não passaram por isso, eu vou convidar a reassistir, porque essas 7 aulas elas vão sair do ar amanhã e vão estar disponíveis lá dentro da mentoria para que a pessoa possa aprofundar, tá? É essa a proposta. Sempre buscar um aprofundamento, para que a gente vá conseguindo uma liberdade cada vez maior, tá bom? E finalizando aqui para compartilhar com vocês, nós vamos ter 8 sessões da mentoria e mais um monte de presentes, inclusive para os primeiros inscritos eu quero enviar o meu livro, A Luz em Minha Vida, com um autógrafo muito especial. Então esse vai ser o meu presente, além dos bônus de todas as técnicas gravadas para que a pessoa possa assistir, reassistir, aplicar e reaplicar quantas vezes ela quiser.
dentro daquilo que ela for percebendo de evolução, de desenvolvimento de si mesmo, tá? E eu vou utilizar ali o Theta Healing, a PNL, a meditação guiada e muito mais. Além de um segundo presente que vai ter lá dentro da mentoria, que é todo o meu estudo do livro O Poder do Agora. Lembra que eu compartilhei o livro com vocês? Uma passagem? Então, eu peguei o livro, eu estudei ele, fui compartilhando os meus estudos, gravando em videoaulas, e essas aulas vão estar disponíveis também como um curso ali dentro da plataforma onde eu vou estar disponibilizando a mentoria, tá bom? E como uma forma de viabilizar tudo isso, gente, o preço eu não consigo nem mensurar. Baseado nas experiências, nos cursos, se eu fosse colocar isso na ponta do lápis, seria muito mais... seria às vezes inacessível, né? Porque é toda uma caminhada de construção, de análise, de laboratório comigo e com outras pessoas, um compilado de técnicas extremamente ricas, das quais eu viajei para o Brasil inteiro para procurar, para fazer, para me aprofundar, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Eu fui atrás dessas técnicas, fiz esses aprofundamentos até onde eu pude nos cursos de forma mais avançada e compilei tudo isso agora nessas experiências para trazer para vocês. Então a forma, eu já vou passar para vocês o valor. Quem se interessar vai estar disponível já o link hoje. Eu ia abrir as inscrições amanhã, mas já tem gente me pedindo no direct. Então eu já vou deixar o link aberto, até porque o livro quem vai ganhar vai ser os 10 primeiros inscritos, tá? Eu separei 10 livros aqui para enviar para vocês. Então, como são 8 aulas, eu consegui fazer num valor de R$100 a aula, né? Que totaliza R$800. No mínimo, um mínimo de R$2.000 de economia se você fosse fazer as terapias individuais, se submeter a uma técnica de Theta Healing. Vocês podem até procurar na internet uma sessão de Theta Healing. A gente tem um valor tabelado, né, pedido pelo Instituto, que é no mínimo R$350 que seja feita a técnica. Então, levando em consideração tudo isso, uma técnica de regressão de memória que é super profunda, o curso está super acessível, a mentoria está super acessível, tá? E isso tudo em grupo. E eu vou abrir 3 vagas para mentoria individual também. Não vou abrir mais vagas porque eu quero realmente dar mais de mim, né? Poder acompanhar, direcionar, realmente ser o guia de vocês ali, tanto na terapia, na mentoria em grupo, quanto na mentoria individual, tá bom? Então essa é a minha oferta de continuidade. Eu espero que vocês possam aderir. Quem sentir que é o momento, quem não sentir, respeita o seu tempo, sabe por quê? Porque acaba entrando lá e não aproveitando. E aí o que a gente não aproveita se torna caro. Mas isso é uma questão de perspectiva. Por isso que eu sempre pergunto para mim mesma, porque às vezes eu tenho dificuldade, gente. É investimento para fazer um curso, para viajar, para participar, às vezes de me submeter a uma sessão de terapia individual, é um investimento super alto. E aí eu me pergunto, quanto vale para mim carregar uma doença como a fibromialgia? Quanto vale para mim carregar um sentimento de baixa estima, um medo? Quanto vale para mim carregar uma ansiedade? Quanto que me custa financeiramente? Eu percebo uma economia gigantesca. Meu marido, acho que está assistindo, ele não me deixa mentir. Gente, uma vez por mês eu estava no médico. A minha casa vivia cheia de remédios. Eu tinha 2 caixas de remédio. Nada contra, às vezes é necessário. Mas o rendimento, o desenvolvimento pessoal, profissional, a economia em outras coisas na vida, a economia que a gente faz nas nossas compulsões, já paga um curso como esse e vários outros, né? Então, essa questão de preço, de valor, eu aprendi na prática. Às vezes, o valor é muito maior do que aquilo que a gente vê, do que a gente leva em consideração, porque não tem preço, gente. A liberdade emocional, ela não tem preço. A liberdade de consciência, a liberdade de você ter saúde, de você decidir como você vai levantar da cama naquele dia, coisa que eu não tinha um tempo atrás. Eu dizia para explicar como era o meu estado, que o meu cabelo doía. E realmente, eu comprei uma escova especial para pentear o meu cabelo, porque eu não conseguia pentear o cabelo, de tanta dor que eu tinha. Isso é muito real. Eu pisava no chão, eu sentia dor na sola do pé. Tudo isso por conta do emocional. E várias doenças eu curei, tudo com o processo do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Isso porque eu acredito profundamente que todas as doenças do nosso corpo são originadas pelos nossos pensamentos inconscientes, tá? Não é consciente. Todas as dificuldades que você passa, se você tem problema financeiro, se você tem problema relacional, se você tem problema comportamental,
tudo isso é porque você está criando de forma inconsciente por conta de todo esse sistema de crenças que você ignora. Então, é um investimento na vida, na alma, e pensa bem, um investimento até para o futuro, né? Porque vai libertar seus filhos, netos e bisnetos de muitas coisas, tá? Eu estou aberta aqui a alguma pergunta, se for relacionada à mentoria ou ao conteúdo também, certo? E convidar já vocês, enquanto vocês vão fazendo as perguntas, se alguém tiver alguma coisa. No início da live eu falei sobre uma proposta de continuar, porque eu já tô com saudade, já não queria que acabasse, apesar de que eu vou fazer essa mentoria acompanhando as pessoas de pertinho e mais os meus pacientes individuais, a mentoria individual. Mas eu vou lançar também um curso de relacionamentos aqui no Instagram. Na verdade, eu já tenho um curso gravado e eu estou pensando com muito carinho em fazer essa semana de conteúdos também bem aprofundados sobre relacionamento, com base em tudo que vocês viram até hoje, e disponibilizar para vocês com um cupom de desconto bem grandão o curso durante esse mês, o curso Arte dos Relacionamentos, que já está disponível para quem ir acompanhando essa semana de lives, de conteúdos que eu vou lançar. Então, se você quiser acompanhar tudo isso, eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo onde as pessoas que seguem o meu trabalho, que gostam das minhas reflexões estão. E aí, nesse grupo, eu vou comentando, vou compartilhando, eu vou contando como vai ser, vou trazendo caminhos, além das coisas que eu posto, né, com frequência, algumas lives, reflexões, conteúdos terapêuticos. Então, se você quiser acessar esse grupo, vai no link aqui da bio do Instagram, tá? E tem lá, tem o grupo que é agora dessa semana, mas tem um grupo de WhatsApp exclusivo para isso que chama Vida em Terapia, tá bom? E aí vocês vão poder me acompanhar e acompanhar essa semana de conteúdo sobre relacionamento também, sobre mudança comportamental, desenvolvimento emocional, no que tange a se relacionar com outras pessoas. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa com quem a gente se relaciona é consigo mesmo, né? E aí você, olhando para si, se transformando, mudando a forma como você se relaciona com você vai mudar a forma como você se relaciona com os outros também. E vai atrair como consequência para sua vida relacionamentos saudáveis, porque, né, você está vibrando e vai atrair isso como consequência. Então venham, tá? Quem quiser participar. A Betânia disse que quem puder faça o curso, que é maravilhoso. A Betânia já está me acompanhando na terapia, acho que faz uns 10 anos, né, Betânia? 8, 10 anos. E a Betânia transformou a vida dela com terapia. Ela não tem vergonha de dizer, inclusive tem um depoimento super real dela lá no curso Arte dos Relacionamentos. Dela e do marido dela, que também é um super fã da terapia, que sempre me acompanha, me incentiva, me apoia. O Maureen e a Betânia são frutos meus. Eu tenho muito orgulho, muito carinho de compartilhar isso também. E ela falou que quem puder fazer, faça, porque é muito legal. A Adriana está agradecendo pela oportunidade das lives, que amou participar. Fico muito feliz, Adriana, porque eu também amei a sua presença, a presença de cada um, tá? Eu estava todo dia aqui olhando, eu sei quem estava comigo e fico muito agradecida pela conexão. Porque é tão bom quando a gente compartilha conhecimentos e tem pessoas que ouvem e falam: nossa, eu gostei disso. Também penso assim, isso contribui para a minha vida. Como eu disse no início, isso é muito importante. Isso fomenta a vida de um terapeuta, de alguém que quer ser um trabalhador da luz e que quer compartilhar mudanças, né? E eu quero compartilhar mudanças com o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, o livro tá aí para isso, as lives estão aí para isso, os conteúdos gratuitos, o meu trabalho profissional, eu dedico 100% a isso. A mudar a vida das pessoas, assim como eu mudei a minha, e tenho mudado de muitas pessoas que já estão se permitindo usufruir de tudo isso. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Fico muito feliz que eu transformei a sua vida, Betânia. Isso é muito bom. Eu acho que é uma missão, né? Eu entendo isso hoje como uma missão divina para minha vida. Tem algo a mais por trás de tudo isso que a gente pode compreender, né? Não é simplesmente um trabalho, é um propósito de vida. A Aniângela está perguntando se eu vou disponibilizar o link para pagamento. Vou sim. Se você estiver no grupo, eu vou colocar agora lá no grupo, tá? Eu vou enviar o link. E também vou disponibilizar na bio, vou fazer alteração lá para deixar disponível na bio do Instagram também, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, estou disponível para conversar também, para esclarecer, para se vocês escolherem entrar nesse processo da mentoria,
que seja realmente de coração aberto, né? E que vocês aproveitem, usem e abusem, suguem tudo que tiver de possibilidade, do que eu puder oferecer para vocês, porque isso me motiva cada vez mais. E eu tenho certeza que eu vou oferecer muito mais do que eu prometi, tá? Eu sou dessas, eu sempre gosto de colocar um pouquinho a mais. Sempre tem alguma coisa a mais para oferecer. Oi, Inês, essa mentoria você vai adorar, viu? Você que me pediu esses dias o curso dos chakras, eu ainda não consegui organizar o curso dos chakras, que também é um conteúdo maravilhoso. Quem sabe eu lance ele aqui online. E você vai adorar a mentoria. Dá uma olhadinha lá no conteúdo, você vai gostar, tá bom? Gratidão a todos vocês por essa semana linda. A gente se vê então em junho. Vamos fazer reflexões sobre relacionamentos a pedidos de todos. E quem quiser ainda participar do sorteio que eu vou fazer amanhã, ainda tem oportunidade de compartilhar a sua percepção, o que você aprendeu, o que você desenvolveu para si mesmo lá no post. E aí eu vou pegar o seu nomezinho, vou ler o comentário com toda certeza e vou fazer o sorteio amanhã com bastante carinho. E dependendo do número de inscrições, eu vou aumentar o número do sorteio, tá bom? Certo, meus amores? Gratidão infinita por tudo que vocês puderam me proporcionar nesses dias. Essa energia de dar e receber, esse ciclo de transformação, fique nos nossos corações. Que Deus nos abençoe sempre, né? Que a gente continue evoluindo, se conectando com a verdade divina através do autoconhecimento. Não parem, isso tudo só está começando, tá bom? Um grande abraço no coração de todos. Fiquem atentos então ao link, aos conteúdos próximos e a gente vai se vendo por aqui. Certo? Até mais!